Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém. Até aí. Na semana passada nós usamos os 2 primeiros versos como uma introdução do que Tiago quis dizer quanto ao tropeçar ou ao pecar de muitas maneiras, e ele entra nessa área onde nós estamos mais vulneráveis a pecar, que é com a fala, com a língua. E hoje, dando continuidade à exposição dessa passagem, desses primeiros 2 versículos, a partir do verso 3, nós vamos ver 3 pontos principais que eu gostaria de dividir com vocês nessa noite. Do verso 3 ao 6, o primeiro ponto, o poder de destruição da nossa língua. Dos versos 7 e 8, a nossa incapacidade de dominar a língua, o segundo ponto. E terceiro e último ponto, dos versos 9 ao 12, as nossas palavras é um indicador de nossos corações. Então, primeiro ponto, o poder de destruição da língua. Verso 3 novamente: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tiago, como nós temos visto, ele é alguém que observa a natureza, alguém que de maneira muito sábia, profunda, alguns consideram Tiago como provérbios do Novo Testamento. Ele traz algumas ilustrações para nós entendermos o significado, da importância daquilo que ele quer nos ensinar. E aqui ele vai nos ajudar a entender quão destrutivo é esse órgão, na sua e na minha boca, e ao mesmo tempo, não só destrutível, mas indomável. E para isso ele vai fazer uso de algumas ilustrações bem interessantes. Na primeira delas, ele vai falar dos freios na boca dos cavalos. E o propósito dessa comparação de Tiago é nos levar a perceber que algo tão pequeno, comparado com o tamanho e a força de um animal, independente de quem esteja em cima daquele animal, até mesmo uma criança, vamos colocar aí pesando seus 60, no máximo, 60 quilos é mais um adulto já, né? Mas vamos colocar aí 50 quilos, 40, 50 quilos. Comparado com um cavalo, que aí pesa seus 300, tem a força de carregar 300 a 400 quilos, um pequeno freio na boca pode direcionar todo o corpo daquele animal. Então, se o homem, ou uma criança, por assim dizer, consegue, através de algo tão pequeno, que é esse freio na boca de um animal, consegue direcionar o corpo todo e a força daquele animal, ele deveria controlar a sua própria língua. Se nós fizermos aqui uma comparação de proporção do tamanho de um animal
com o tamanho da ferramenta usada para controle daquele animal, que é o freio, certo? E os pontos de comparação aqui é a boca controlando todo o corpo, assim como o freio na boca daquele animal direciona todo o corpo daquele animal. Ou seja, a pessoa, nós vamos ver que não é ninguém consegue, mas a pessoa que consegue refrear a sua língua é capaz de controlar toda a sua personalidade. Essa é a primeira aplicação de Tiago para você e eu, com essa primeira ilustração. Se existir alguém que consiga controlar a sua boca, o modo de falar, ele também é capaz de controlar toda a sua personalidade. O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Tiago, nessa passagem, ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte, abre aspas: para que serve um cavalo indomável e selvagem? Um animal indócil não pode ser útil, antes, até mesmo perigoso. Mas se você coloca freio nesse cavalo, você o conduz para onde quer. Através do freio, a inclinação selvagem é subjugada e ele torna-se dócil e útil. Tiago diz que a língua é do mesmo jeito. Se você consegue controlar a sua língua, também consegue dominar os seus impulsos, a sua natureza, e canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso. Fecha aspas. E Tiago vai para a sua segunda ilustração, no próximo verso. Olha comigo no versículo 4. Isso somando com aquilo que ele quer incutir na nossa mente, quanto à destruição da língua, o poder destrutivo e quão indomável ela é. Olha o verso 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Notem algo semelhante com a primeira ilustração de Tiago, sobre a força e tamanho aqui. Olha que interessante, ele está fazendo de novo, de algo menor para maior, concentrando no tamanho da língua e do poder destrutivo dela. Aqui agora ele vai pegar algo muito maior como ilustração. Aqui, nessa ilustração, o vento forte, imagina a força dos ventos, um vento forte, mas ele não está o foco dele não é tanto na força do vento, e nem no tamanho dos navios, mas no domínio de quem está no timão, ou melhor dizendo, quem está no domínio do leme. A proporção do tamanho do leme comparado ao tamanho de um navio. Observe novamente o contraste, a pequenez do leme comparado com o tamanho de um transatlântico. Só detalhe, se você olhar em Atos, naquele naufrágio de Paulo, já havia embarcações que comportavam mais de 200 pessoas. Então Tiago está trazendo aqui algo do seu contexto, algo real, e para nós muito maior, né? Se nós olharmos aí para a infantaria marítima do exército, muito maior do que esses transatlânticos. Mas olha que interessante, o tamanho da força da época, que esses ventos eram movidos à força do vento, e o tamanho daquelas embarcações, mas tudo isso era direcionado por um pequeno objeto, o leme, na mão agora me fugiu a cabeça, o nome, não é piloto é de avião, né? Mas do marinheiro ou do capitão. A Mariane falou alguma coisa lá no fundo. Marinheiro, né? Então imagine, aquela embarcação, ela segue à vontade de quem está no controle do timão, de quem direciona o leme. E na primeira parte do verso 5, Tiago faz um sumário dessas duas ilustrações. Olha comigo aí na sua Bíblia. O que ele quer? Qual que é o ponto principal? Tanto da língua como freio na boca de cavalos, como freio na boca de cavalos, ou seja, a boca dominando o corpo, e aqui o leme direcionando e dominando um transatlântico. Olha o verso 5, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Olha que interessante, algo tão pequeno, mas se vangloria de grandes coisas, e aí ele vai começar a trazer para nós o efeito destrutivo dela, ou, em uma outra tradução, fisicamente, a língua humana é pequena, mas de que enormes efeitos ela é capaz de vangloriar. E efeitos aqui que eu quero trazer para nós, no primeiro ponto, efeitos destrutivos.
efeitos destrutivos. Na segunda parte do mesmo verso, aí no versículo 5, acompanhe comigo, ele encerra com mais duas ilustrações, e aqui é algo que eu sempre temo quando eu leio acerca da língua. Ele vai falar sobre fogo e veneno. Fogo e veneno. Olha comigo a segunda parte do verso 5. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma simples fagulha. Quando calculamos o prejuízo anual causado às florestas pelos incêndios devastadores, a soma pode chegar a milhões. Eu não sei se você acompanhou os noticiários em relação aos incêndios da floresta amazônica, mas de diversas partes do mundo, várias partes do mundo já sofreu com incêndios, né, em grandes florestas. A soma pode chegar a milhões, além do sofrimento, morte da vida selvagem nas áreas atingidas e que muitas vezes não são mencionados no noticiário. Porém, vocês já pensaram que o rastro de destruição foi causado somente por uma fagulha? Eu lembro que na época que eu estudava na área agrícola, alguns incêndios florestais davam início por um caco de vidro. Um caco de vidro sobre a luz solar, de repente, surgiu uma fagulha e um incêndio incontrolável. Ou às vezes, talvez você já tenha ouvido que uma bituca de cigarro de alguém na beira da rodovia, no período seco, joga uma bituca de cigarro pela janela do carro, pronto, já está ali a devassidão, da destruição de uma pequena fagulha. Algo que no começo, simplesmente até uma criança poderia pisar em cima e apagar, não é verdade? Mas quando começa a tomar proporções, ela se alasta, se agiganta e deixa para trás de si mesma uma grande devastação. Meus irmãos, com isso em mente, olha a aplicação de Tiago no verso 6, assim também, assim como ele usou no começo do verso 5, semelhantemente, agora ele fala, assim também a língua é um fogo, e ele vai dizer, é um mundo de iniquidade. Tiago nos diz que a língua é um fogo no sentido de que ela está fora de controle, assim como aquela fagulha, ela começa a tomar proporções que nós não conseguimos depois controlar, e como as chamas de uma floresta, provocada por algo tão pequeno, mas agora de maneira descontrolada, ela destrói tudo o que é combustível no caminho. É aquele fogo que nunca se sacia. Desde criança eu gosto muito de fogo, já me queimei. Minha avó dizia que criança que mexe com fogo, a gente sentava na taipa do pilão, o senhor Lourenço vai saber o que é isso, dona Marta também, companhia, a gente sentava como criança na taipa de pilão, normalmente um gato ali, né, deitado, se aquecendo, e eu gostava de ficar mexendo na brasa, e a minha mãe dizia, menino, não mexe na brasa, senão você vai fazer xixi na cama, e eu fazia, eu não sabia se tinha alguma coisa ligada, mas eu sempre fazia xixi quando eu brincava. O senhor Anésio está chacoalhando a cabeça que tem sim, mexer na brasa, você vai fazer xixi na cama. Mas meus irmãos, eu lembro que essa questão do fogo era algo que me instigava a curiosidade, porque qualquer coisa que eu jogava no fogo, ele consumia. E aqui Tiago não fala que a língua tem fogo, ele fala que a língua é fogo, ele consome, ele destrói. E ele vai dizer que, no sentido, não é só um fogo, mas um fogo descontrolado, um fogo destruidor. E ele vai dizer, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É aqui que eu sempre tremo ao ler essa parte. Incendiada pelo inferno. A palavra inferno aqui é a mesma que Jesus usou para que os seus ouvintes entendessem de um fogo fora de Jerusalém, onde consumia o lixo, mas não só o lixo, os corpos eram lançados naquele fogo, e era um fogo que sempre tinha, ele nunca apagava, e era a ilustração que ele trouxe para trazer a realidade de algo que nós desconhecemos nessa vida, que é acerca da realidade do inferno. Tiago usa essa palavra, esse fogo que nunca se apaga, que consome carne,
que consome qualquer tipo de combustível que alimenta esse fogo. É esse fogo que está entre os seus e o meu membro, nos nossos corpos. Essa língua que não só incendeia e contamina externamente, mas a própria pessoa. A palavra contamina quer dizer, na realidade, mancha. Ela mancha. Uma língua perversa, meus irmãos, ela contamina a personalidade toda de uma pessoa. Provérbios 16, 27 diz assim: o homem sem caráter, olha a associação que faz de boca, personalidade. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. Quer um exemplo disso? Adolf Hitler. Um homem que maquinava o mal e cujas palavras levaram multidões a práticas cruéis e desumanas contra judeus nos acampamentos de concentração nazista. Este homem, com a sua boca, ele levou a nação alemã inteira à guerra. Por outro lado, na mesma época, pela graça e misericórdia de Deus, o inglês Churchill leva uma nação a se colocar contra esse homem malévolo. E pela graça de Deus, usando um homem que, se você for ler a biografia de Churchill, ele quase não menciona Deus, mas mesmo assim ele usou um homem para que hoje o nosso país não fosse nazista. Graças a Deus. Assim como, por assim dizer, Hitler incendiou de maneira malévola uma nação, pela graça de Deus, Churchill encorajou uma nação a se posicionar contra o mal que aquele homem tentou, contra o mundo. Percebam, meus irmãos, que o nosso maior problema não apenas de Hitler, não é o que entra em nossas bocas, mas o que sai. Vemos o registro de Jesus lá em Marcos, no capítulo 7, no verso 20 a 23, ele disse assim: o que sai do homem, isso é o que contamina, isso é o que mancha, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem, olha a lista: maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O nosso maior problema não é o ambiente que a criança cresceu, o maior problema do ambiente é a criança que cresce nele. Todos nós nascemos com essa natureza. O seu maior problema é você mesmo. O seu maior problema está diante do espelho. Essa é a condição de todos nascidos em Adão. Quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós presenciamos algum comentário maledicente? Ou um boato, ou uma fofoca que se infiltrou como labaredas de fogo, algo pequeno, e se alastra, provocando grande destruição e muitas vezes destruições irreparáveis na vida de pessoas que talvez você conheça, ou talvez você já tenha sofrido isso. Assim como uma fagulha cresce, se espalha, fere, destrói e provoca sofrimento, prejuízo, destruição, assim também é o poder de uma língua descontrolada. É por isso que um dos pecados que Deus odeia é a fofoca. Lá em Provérbios, Deus odeia a fofoca, que dissemina contenda entre irmãos. Deus odeia a fofoca. Segundo ponto, diante disso tudo, a nossa incapacidade de domar a língua. Olha comigo, versos 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Agora Tiago, ele traz uma ilustração de Gênesis,
da criação, onde Deus, após ter criado toda espécie de animais, répteis, criaturas marinhas, o reino animal, agora ele pega algo maior e concentra em algo menor, ou seja, o ápice da criação, o ser humano que domina todo o reino animal. Mas olha que interessante, o mesmo homem que Deus incumbiu o domínio de toda a criação, não tem domínio próprio, ou seja, da sua própria língua. Nós vemos aqui que ele não consegue domar a sua própria língua, comparado com a grandeza animal, vegetal no sentido agrícola, que também a gente pode incluir, mas o domínio do homem no sentido tão amplo, ele não pode dominar algo tão pequeno, a sua própria língua. E se não bastasse, é um mal incontrolável, o finalzinho do verso 8, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Aqui eu trago uma outra ilustração, além de como quando criança mexendo com fogo. Eu não sei se, eu cresci ouvindo isso, se às vezes você está falando mal de alguém, aí a pessoa fala assim, morde a língua, menino. Nunca ouviram isso? Meus irmãos, se nós mordêssemos a língua, nós morreríamos, porque ela é cheia de veneno mortífero. E é interessante que esse ditado, embora não seja bíblico, acaba sendo bíblico, porque a ideia de alguém falar para você morder a língua, é para você morrer com o seu próprio veneno, que você está disseminando, manchando quem quer que ouça, e você já está contaminado por qualquer mal que você está dizendo contra alguém, especialmente quando a pessoa não está presente, não é? Não é à toa que Jesus nos disse que você pode matar quem quer que seja, através do que você fala. Jesus disse no seu sermão, se você chama alguém de tolo ou racá, a ideia ali não é só chamar alguém de cabeça de vento, a ideia ali é você chamar alguém de qualquer nome que seja, denegrindo a imagem e semelhança daquela pessoa e você se colocando numa posição de destaque. Outra forma que Deus odeia, ou seja, o orgulho. E é isso que Jesus diz de nós cometermos homicídio com a boca, de chamar alguém de maneira que denigre a imagem e semelhança de Deus naquela pessoa, independente de quem ela seja. Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco aqui, não é? Às vezes alguma palavra mal pensada a respeito de alguém, talvez uma fala de maneira pejorativa, talvez aquele apelido que você cresceu odiando, ou você colocava apelido nas pessoas, não é verdade? Percebam como a integridade daquilo que nós professamos afeta a integridade daquilo que nós falamos. Nelson Rubens, eu peço desculpas porque eu acho que deveria ter outros nomes para eu colocar para ilustração de um sermão, mas é algo que veio na minha mente enquanto eu preparava. Nelson Rubens, eu não sei se vocês conhecem, me desculpe, mas quando criança e adolescente eu ouvia muito isso, né? Eu não sei se ainda ele está vivo, eu não sei se ele ainda continua apresentando esse programa, mas quando eu era adolescente eu ouvia um programa de fofocas, né? Muitas vezes meus pais não estavam acabando ou antes de começar algum programa, alguma novela mexicana que na minha adolescência a gente assistia muito, ele ainda apresentava, eu acho que no SBT, não lembro, mas ele falava algo bíblico sem saber. Nelson Rubens, nesse programa de fofoca de famosos, ele sempre começava assim, ok, vou desfilar o meu veneno. E é exatamente isso que a língua faz, cheio de veneno mortífero. E esse programa fazia exatamente isso, ele falava mal dos famosos. E meus irmãos, como isso dá ibope, não é? Como esse tipo de programa dá ibope. Por quê? Respondo com o terceiro e último ponto, porque as nossas palavras é um indicador do nosso coração. Olha comigo no verso 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. A conclusão de Tiago é avassaladora, porque ele vai dizer que tudo o que sai da boca revela de maneira infalível o que está dentro de nós. A boca fala do que está cheio o coração.
E a expressão desses males que nascem no coração se dá através da língua, causando muitos outros males, muito maiores do que aquilo que talvez você intencionou. Sejamos honestos, e aqui eu quero que você faça um autoexame. Você tem um vocabulário religioso para que, nesse contexto de igreja, você pareça santo e bom, mas na sua casa, no seu trabalho, você é crítico e não perde a oportunidade de falar mal de qualquer pessoa que não esteja presente? Nós não podemos esquecer da afirmação de Tiago, que já vimos lá no capítulo 1, no verso 26, onde ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear, a mesma palavra que ele usou no verso 5 dos freios, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. É vã. Outra pergunta para nós nessa noite: você é do tipo que dissemina fofocas no ambiente de trabalho, ou na escola, ou entre parentes? Você gosta de programas de fofoca, como eu citei, de Nelson Rubens? Ou gosta de ler esse tipo de coisa? De propagar esse tipo de coisa nas mídias? Do que nós damos risada? O pecado corrompeu o nosso senso de humor, meus irmãos. De novo, outro exemplo, na minha adolescência eu gostava de assistir vídeo cacetado. Todo mundo conhece, né? E eu gostava de assistir e dava muita gargalhada, mas pela graça de Deus a gente amadurece. E às vezes quando eu vejo um vídeo engraçado de alguém caindo, a primeira coisa que eu penso: será que ele machucou? Será que ele foi hospitalizado? Vocês estão entendendo da seriedade que é a gente dar risada de um post, de qualquer vídeo, por mais engraçado que seja? Vocês estão entendendo como aquilo que nós achamos engraçado revela a nossa verdadeira natureza, principalmente quando nós não pensamos, porque não é você que teve aquele tombo? Do que nós damos risada? Nós deveríamos chorar daquilo que nós damos risada, e nós deveríamos rir daquilo que nós choramos. O pecado corrompeu o nosso senso de humor. Como respondemos aos outros? Qual que é a sua reação, especialmente quando eles te julgam de maneira injusta? Você é manso, domina a sua língua, ou toma lá da cá? As respostas a essas perguntas vão revelar se estamos vivendo de fato a fé que professamos e se amamos realmente a Deus e aqueles à nossa volta. Olha o verso 10: da mesma boca procedem bênção e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Todas as perguntas de Tiago nos levam a dizer não. Não tem como. Seria uma contradição. E nesses versos Tiago nos corrige de uma incoerência. Que incoerência? Que não podemos existir, que não pode existir na vida daqueles que se identificam como filhos de Deus, a incoerência daquilo que falamos, da forma que falamos, especialmente da maneira com que vivemos. Como é que você diz amar o seu próximo se você denigre, fazendo piadas dele? Como é que você diz amar o seu próximo se quando ele não está na sua presença você fala mal dele? É isso que significa temer a Deus, meus irmãos. Saber que tudo que nós falamos um dia nós vamos prestar contas, porque Deus é quem vai nos pedir contas. E para os filhos de Deus não é um temor que nos engessa, é um temor que nos leva à alegria de, pela graça dele, dominar a nossa língua, porque nós não queremos desagradá-lo falando mal de alguém que é a imagem e semelhança dele. É a regra de ouro. Você faz para o outro aquilo que você quer que ele faça por você, não é verdade? Se você não gosta que ninguém fale mal de você, então por que você fala dos outros? Se coloca no lugar da pessoa. Quem é que não gosta de receber elogio? Então por que você não elogia mais? Regra de ouro.
Se na vida de uma pessoa que diz ter um coração regenerado, e é interessante a maneira com que ele encerra o verso 12, né? Ele vai dizer, da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Gente ruim não vai falar algo bom, gente ruim vai falar algo ruim, e não só vai falar algo ruim, ela vai fazer maldade, porque é a natureza dela. Mas, se você diz ser regenerado, se pela graça de Deus, agora você tem um novo coração, você tem uma nova mente, com certeza você vai ter uma nova boca. Você vai ter uma nova boca. E se na vida de uma pessoa que se diz ter um coração regenerado, mas a sua língua não é, se o seu falar não demonstra essa realidade que ninguém enxerga, só Deus, seria o mesmo de vermos as impossibilidades que Tiago vai dizer. Ou seja, a água doce e amarga da mesma fonte. Ou o pé de figo dando azeitonas. Ou o pé de uva produzindo figo. Não existe, meus irmãos. O cristão que fala mal dos outros é uma contradição. Não existe. E você tem permissão de estar conversando com qualquer pessoa que diz amar esse Jesus que você ama, você tem permissão de corrigi-lo, se ele vier falar mal de alguém para você. E se você não faz, você é conivente com o pecado, tão culpado quanto ele. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Para que a nossa boca seja instrumento de bênção e não de maldição. Que por meio de Jesus possamos oferecer continuamente, não só nos domingos, continuamente, todos os dias, continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Às vezes nós achamos que louvar a Deus é cantar, faz parte, mas você sabia que você pode louvar a Deus não abrindo a sua boca? Principalmente quando você não deveria? Isso é um louvor, isso é um sacrifício que agrada a Deus. É quando você pensa duas vezes antes de falar, especialmente mal de alguém, ou de responder da maneira que você não deveria. Isso é um louvor agradável a Deus. Um sacrifício de louvor que é fruto, olha que interessante, eu estou lendo Hebreus 13:15, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Se você confessa o nome de Jesus, é porque você conhece esse Jesus, e melhor dizendo, esse Jesus te conhece. E se você confessa esse Jesus, é conhecido por Ele, Ele te deu o Espírito dEle, e o Espírito dEle faz o que é impossível a você e a mim, que é o domínio da língua. Nós precisamos ter mais essa oração, constantemente, lá em Salmo número 120, ou outro conhecido, Senhor, coloca uma guarda na porta dos meus lábios, uma sentinela na minha boca. Nós precisamos orar, e esse guarda é o Espírito Santo. Eu gostaria de concluir com algo muito prático, que nós podemos utilizar, especialmente quando alguém te procura para falar mal de outra pessoa. Primeira coisa que você faz uma pergunta, e a primeira pergunta é essa: o que você tem para me dizer já foi apresentado a Deus em oração? Primeira coisa, o que você tem para me dizer, você já orou a respeito? Normalmente as pessoas respondem que sim. Eu costumo fazer uma outra pergunta, mas não quero estender. Às vezes eu costumo dizer assim, tempo suficiente em oração? Aí a pessoa logo quer falar, então, não, já orei o suficiente, então tá bom. Segunda pergunta, essa normalmente ela engasa. Você já procurou a própria pessoa depois de ter orado? Você foi falar com ela antes de me procurar? Primeira coisa. Segunda coisa, você já procurou a pessoa para falar do que você quer falar comigo a respeito dela? E terceiro, o que você tem para me dizer vai edificar tanto a mim quanto a você a respeito dessa pessoa que não está presente? Então são três coisas muito práticas, muito simples de serem lembradas. Nesse contexto, cristão, você não vai usar isso num contexto que as pessoas não temem a Deus. Não vai fazer sentido para ela. É natural dela. Tem gente que fala mal dos outros por esporte. Eu nunca vi esporte de falar mal dos outros, mas tem gente que pratica como se fosse um esporte. Só que a língua não, por mais que você exercite, ela não, graças a Deus, ela não cresce,
Dizem que tem gente que morre, é um caixão para a língua e outro para o corpo, né? É triste, mas muita gente é bem desse jeito, fala e destrói todos ao seu redor. E como eu disse, que o Senhor tenha misericórdia de nós, se de fato somos filhos de Deus, se de fato imitamos o varão perfeito, que o único que dominou a língua, o único digno de ser imitado é o próprio Cristo, que Ele nos ajude a imitá-lo nessa área também. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai amado, nós queremos te agradecer pela dureza dessa palavra, pela maneira direta que ela nos confronta, e nós te agradecemos porque é essa palavra que nos liberta, é essa palavra que abre os nossos olhos, é essa palavra que nos leva a esse confronto de não olhar para o próximo, mas olhar para dentro de nós mesmos e ver que estamos aquém do que deveríamos ser e fazer. Eu acredito que estaríamos em desespero se não fosse pelo Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado porque há esperança para nós. Obrigado porque Jesus dominou a língua. Obrigado porque Jesus tem o poder para dominar qualquer personalidade impulsionada por uma língua descontrolada. Obrigado porque em Cristo nós não precisamos ser mais aqueles que denigrem. Nós não precisamos mais falar mal de ninguém, porque nós já vemos no espelho da Tua Palavra que nós não somos quem deveríamos ser, e quem nós para julgar quem quer que seja, considerando nós melhores do que qualquer pessoa. Só o Teu Evangelho nos humilha, só o Teu Evangelho nos coloca no nosso lugar, e reconhecemos que carecemos da Tua misericórdia, Pai. Não estamos aqui para condenar quem quer que seja, que já falou mal de nós, ou que nós já pecamos nessa área falando mal de alguém, mas nós te pedimos perdão, e nós pedimos misericórdia, pedimos que o Teu Espírito Santo encha-nos a tal ponto de transbordar na nossa língua tão somente palavras que abençoe e edifique as pessoas. Pai, que no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na nossa casa, na nossa vizinhança, em meio aos nossos parentes, as pessoas possam olhar para nós e falar assim: aquela pessoa é alguém que não só não fala mal de ninguém, mas alguém que eu abro o meu coração e eu saio edificado com a boca dela. Oh Senhor, usa as nossas vidas para edificar as pessoas. Usa as nossas vidas para pensar antes de falar de quem quer que seja. E que quando nós falarmos, apontamos alguma coisa, que seja para a pessoa e não da pessoa, e que possamos fazer com amor, para a edificação de quem quer que venha nos ouvir, Pai, diante de uma correção. Porque Cristo fez isso tudo, de maneira perfeita, e nos deixou exemplo, para seguirmos os passos dele, e graças ao Espírito Santo, nós podemos imitá-lo. Louvado seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos, por nos dar a condição de dominar o que é humanamente indomável, de transformar algo que humanamente é destruidor em algo que edifica, especialmente que glorifica o Teu nome. Louvado seja o Teu nome em Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor.